80 samurais contra uma frota de milhares. O que parece ser apenas uma introdução épica de videogame, foi na verdade um dos momentos mais desesperadores da história do Japão. Mas será que a honra dos samurais foi realmente o que salvou o país? Ou essa é uma história um pouco mais cinzenta do que o jogo mostra? Meu nome é Fagner, sou professor de História e esse é o Historiando FS. E aí, ficou curioso? Então vem comigo, vamos falar de história. Em 1274, o mundo vivia sob a sombra do Império Mongol. Para você ter uma ideia, eles já tinham dominado da China até as portas da Europa. O líder da época era Kublai Khan, e ele não queria apenas saquear, ele queria o Japão como uma base estratégica. Então no jogo, nós vemos os mongóis como vilões, quase que imbatíveis. E historicamente, eles eram exatamente isso. Eles trouxeram para a ilha de Tsushima táticas que os japoneses nunca tinham visto. Ataques coordenados, flechas assobiadoras e principalmente as bombas de pólvora. Enquanto o samurai esperava um duelo honroso, de um contra um, se anunciando de frente, a honra acima de tudo, o mongol respondia com explosões e tática de cerco. Então, foi o primeiro grande choque de realidade tecnológica do Japão. Aqui entra o ponto central do jogo, que é a honra. O jogo nos apresenta o Bushido, ou Bushido, como uma regra sagrada. Mas, aqui vai um segredo do professor. O Bushido, ou Bushido, ele é um código de ética que é super rígido. E no jogo ele impede que o Jin ataque por trás. Mas isso acontece por quê? Porque está dentro da lógica do jogo. Porém, vai uma datação histórica. Isso do Bushido, ou Bushido, só veio surgir muito posteriormente à época em que o jogo se passa. Na época da invasão mongol, o samurai era um guerreiro de elite e pragmático. Se ele precisasse usar o arco e flecha para abater o inimigo a uma distância ou armar uma armadilha, ele iria fazer. O conflito do fantasma no jogo ele é sensacional para a narrativa, para nos aproximar, para nos fazer entrar no jogo. Mas na vida real, os samurais de Tsushima foram forçados a serem brutais, porque do contrário seriam extintos. A honra não ganhava guerras, mas a adaptação sim. No jogo, nós podemos perceber que o vento, por muitas vezes, nos orienta. Isso foi uma homenagem genial que foi feita a um fato histórico, porque muitas pessoas acham que os samurais expulsaram os mongóis sozinhos, só que a verdade ela é um pouco mais, vamos dizer assim, climática. O que foi que houve? Na história, tiveram duas grandes invasões. A primeira, em 1274, os mongóis eles acabaram recuando para os barcos, e após os combates em Tsushima e também em Hakata, houve uma grande tempestade. Um furacão forte destruiu grande parte da frota. E na segunda tentativa foi que a coisa ficou lendária. Em 1281, os mongóis eles voltaram com uma força massiva, mas aí um tufão de características colossais varreu a frota invasora. Então os japoneses chamaram isso de kamikaze, que traduzindo queria dizer algo como vento divino. Então eles acreditavam que os deuses, os kami, tinham enviado o vento para proteger o Japão. E esse conceito que o Japão era uma terra protegida divinamente moldou a mentalidade do país por séculos. Isso foi chegando até a Segunda Guerra Mundial, cujo resultado final vocês já conhecem. Só que aí seria um assunto para um novo momento, uma nova aula, um novo jogo. E aí, o jogo, por muitas fases, você percebe, por muitos momentos, ele usa o vento para te guiar pelo mapa. Essa referência chega a ser brilhante a esse fato histórico. Ghost of Tsushima não precisa ser 100% fiel para ser considerado no mínimo um bom jogo. Tem alguns também que dizem ser uma obra-prima. Ele cumpre muito bem o papel de nos fazer sentir o peso de uma invasão e o custo da liberdade. Entender o contexto histórico faz a gente jogar com outros olhos, com outra perspectiva. A play ela fica diferente, concorda comigo? O contexto de Ghost of Tsushima é uma carta de amor à história japonesa. Essa é a percepção que eu tenho ao jogar. Mesmo em meio às suas liberdades poéticas, inclusive faça o teste. Após saber dessa nossa análise, você vai perceber que você vai entender o jogo com outro olhar. Mas e aí? Gostou da nossa análise? Se você gostou, quer ver mais jogos explicados por um historiador, quer perceber uma perspectiva histórica dos jogos, já sabe, né? Clica aqui no like, segue, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de um jogo e, o mais importante, deixa sugestão para os próximos vídeos, comenta aqui embaixo. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de saber, e você, no lugar do Jin, manteria a honra do seu tio ou
se tornaria um fantasma, fazendo tudo o que tivesse ao seu alcance para salvar o seu povo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu sou o Fagner, a gente se vê no próximo vídeo e vem comigo, pessoal, vamos falar de história.